e já temos 5 vacinas aprovadas. Sério, Neto? 5 vacinas aprovadas? Eu não tomei ainda? Como é que isso não chegou? Aqui vai um conselho. Não é porque está aprovada que funciona e que muito menos que tem segurança. Olá, seja bem-vindo a mais um 717 da SBE. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, coordenador do curso Formação em Saúde baseada em Evidências, comigo mesmo, onde eu formo e chamo carinhosamente aqueles que estão entrando lá como padawans da SBE e aqueles que já se formaram e estão cada dia se desenvolvendo mais, como os Jedi da SBE. A gente tem um grupo que a gente troca muita informação, um grupo extremamente atuante. E ali a gente faz uma coisa que é importante em qualquer área, e na área da saúde não é diferente, que é networking. Então, abre-se muitas portas. Então, se você é profissional de saúde, liga o radar. A próxima turma para o curso deve sair no início do ano que vem. Beleza? Então, vamos lá. O 717 é um programa onde eu procuro discutir temas da saúde baseada em evidência, mas do jeito que eu uso. Por quê? Muita gente, e nada contra, tá? Discute a saúde baseada em evidência sob o prisma do pesquisador. Eu não sou pesquisador. E eu tenho maior respeito por quem seja. Mas eu sou usuário, como grande parte das pessoas que estão ao meu lado do ponto de vista de, seja me acompanhando aqui na rede social, eu estou falando aqui dos profissionais da área de saúde, ou colegas que trabalham comigo. Então a ideia, desde que eu comecei a falar em rede social a respeito do tema, e isso veio muito por conta daquilo que eu vi nas palestras que eu vinha dando Brasil afora, dessa má formação da população da saúde, né, da população dos profissionais de saúde, nesse tema tão importante que é um meio, tá? Não é o fim. Se a gente começa a achar que a ciência é um fim, a gente cai naquilo que é chamado de cientificismo, que te paralisa e que efetivamente não contribui para melhorias. Bom, se a gente for pegar esse ano de 2020, um ano completamente atípico, né? Um ano onde a gente conheceu uma doença, definitivamente até ali início do ano ninguém sabia o que era o Covid-19, eu também não sabia, a gente veio aprendendo, veio conhecendo aí com dados, é famoso trocar, consertar o motor do avião com ele voando, mas o fato é que, seja por causas reais, seja por um excesso de pânico, por medo, por fake news que tantas rolaram aí nesses últimos meses, a pandemia trouxe um estrago, tanto do ponto de vista de vidas, né, mais de 1 milhão de mortos aí num período aí de pouco mais de 6 meses, e associado a isso um caos econômico, um caos social, um pânico fora de proporções aí ao redor do mundo, pessoas completamente apavoradas com o que estava acontecendo, e aí começa, né? Começa a rodar as possibilidades. Tratamentos de A a Z surgiram, né? A gente teve a fase da ivermectina, a fase da cloroquina, a fase disso, daquilo, do zinco, alguns continuam batendo nessa tecla, mas do ponto de vista prático, nada disso funcionou. Na verdade, do ponto de vista terapêutico, a única droga até o momento que me convence efetivamente a ser usada é o corticoide, a dexametasona, para pacientes que dependem de oxigênio. Então, para o paciente que está mais grave. Fora isso, tudo, de uma certa maneira, resumo da ópera aqui, é mimimi. Ou seja, muito empenho, muito desejo, mas muito pouco resultado. E aí, resta o quê, né? Resta a vacina, né? As pessoas começaram a olhar para a vacina como sendo o santo grau. Aquela coisa que vem para salvar as pessoas, tirar-nos desse pânico, vamos voltar ao mundo que a gente tinha antes. E eu queria aqui deixar 2 disclaimers muito importantes, tá? A primeira coisa é a importância das vacinas na história da humanidade, na história da saúde. Quem não viu, eu fiz uma live há uns tempos atrás só sobre vacina.
e essa aqui vai ser especificamente no contexto da Covid-19, mas a vacinação é um dos maiores legados da história da saúde pública do mundo, das maiores descobertas, dos maiores turning points que a gente teve. Um grande exemplo aí é a vacinação contra a varíola. Quem gosta de história pode ler a respeito do tema ou escutar lá ver, no caso, pelo YouTube ou então pelas plataformas de iOS e Android. Tem o nosso podcast da SBE Academy, onde eu falo a respeito da vacinação, encontro dessa história da varíola, mas precisa ficar muito claro o quão importante. Então essa baboseira desse movimento anti-vacina é uma coisa para ser assim, recriminada. É mais ou menos falar que a Terra é plana. Então, para com isso, tá? Segundo disclaimer. Eu não quero aqui fazer uma discussão jornalística e muito menos política. Apesar de, em alguns momentos, talvez eu citar alguma coisa, mas sem nenhum contexto de eu estou defendendo XYZ. Não estou, até porque eu vejo, normalmente, dois políticos discutindo e os dois falando bobagem. Por quê? Porque, normalmente, há um extremismo na posição onde o discurso ele tem que ser contra o sujeito que está do outro lado e não a favor da ciência, não a favor das pessoas. Porque, em última análise, é isso que importa. Se eu, dentro do meu consultório, e eu prego isso muito aqui na rede social, a gente está tratando de pessoas, aquele sujeito que está em cima do palquinho dele como político, ele tem que defender pessoas e não o próprio umbigo, tá? Feito os disclaimers, vamos lá para a questão da vacinação. O que nós temos até agora, tá? Eu fiz uma apuração, busquei por fontes consideradas das mais fidedignas. Então, no caso, essa informação é do dia 16 de novembro, segunda-feira, dados da OMS. O que nós temos? Nós estamos vendo um dos movimentos mais impressionantes óbvio que tem interesse econômico no meio e tal, mas de uma certa maneira, o mundo, olhando para a metade cheia do copo, está tentando algo novo, está tentando algo realmente que mude o patamar que nós estamos hoje, que definitivamente não está bom, né? Então, os dados que eu apurei da OMS, dia 16/11, 49 vacinas em desenvolvimento. Isso leia-se já num estudo fase 1 para frente, eu vou falar para vocês o que é isso. E 164 estudos em estudos pré-clínicos. E já temos 5 vacinas aprovadas. Sério, Neto? 5 vacinas aprovadas? Eu não tomei ainda? Como é que isso não chegou? Aqui vai um conselho. Não é porque está aprovada que funciona e que muito menos que tem segurança. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado na hora de simplesmente acreditar porque foi validado por alguém que aquilo funciona. Essas 5 aprovações, perdão, essas 5 aprovações vêm 3 da China, e a aprovação é local, e 2 da Rússia. E vocês vão ver que essa aprovação é, no mínimo, questionável. Por quê? Pelo momento que a gente está de estudo. De uma certa maneira, a gente vai precisar entrar aqui e entender o que são estudos pré-clínicos e estudos de fase 1, 2, 3 e 4, tá? Isso serve não só para vacina, mas para qualquer tipo de intervenção, ok? Então vamos lá. A primeira parte, eu preciso de um estudo pré-clínico, que é feito basicamente em cobaias, para testar a segurança e a capacidade, no caso da vacina, de produzir uma resposta imune. Então você tem essa fase pré-clínica e depois a gente vai entrar para a parte clínica. Tá? E aí nós temos 4 fases de estudos. O estudo fase 1 são estudos pequenos, normalmente a fase 1 a gente já começa a falar de humanos, tá? O fase 1 eu começo a testar, são estudos pequenos, normalmente com menos de 100 pessoas, normalmente adultos, jovens, saudáveis, que vão testar a capacidade daquela intervenção. Eu vou falar aqui, de modo geral, de vacina, mas leia-se qualquer tipo de intervenção, pode ser uma droga, por exemplo. No caso da vacina, a capacidade de ela gerar uma resposta imune, e aí eu começo a testar quantas doses são necessárias para aquilo, qual que é a via de administração, vai ser intramuscular, vai ser via oral, vai ser subcutâneo. Isso começa a ser testado no estudo fase 1.
Mas os estudos fase 1, o grande mote deles é testar segurança. Já no estudo fase 2, a gente parte para estudos maiores, normalmente aí até uns 500 pessoas. Esse número não é cabalístico, tá, gente? É só mais ou menos. E ali eu começo a testar mais a questão da efetividade, da eficácia da vacina. Se ela funciona mesmo, e aí eu vou pegar um subgrupo de pacientes com determinada idade, com determinado doença ou não, no caso da vacina, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, para que uma vacina pode servir. E então eu continuo testando segurança até que eu vou para os famosos estudos fase 3, que é onde estão boa parte dessas vacinas que até então foram aprovadas em seus países. Tá? O que são os estudos fase 3? A gente entra em estudos que são ensaios clínicos randomizados, ou seja, lembrando, né, o que é um ensaio clínico randomizado? Eu pego uma amostra populacional, sorteio, e aí de repente um grupo vai tomar vacina, outro vai tomar placebo. Ela vai achar que está tomando a vacina. Eu acompanho ao longo do tempo, eu já sei mais ou menos como que eu vou fazer. Eu vou fazer com um intervalo XYZ, vai ser de tantas semanas, vai ser intramuscular, vai ser oral, vai ser o que quer que seja. E eu testo ali a eficácia para um determinado desfecho. É nesse ponto que estão os estudos mais avançados das vacinas que nós temos no momento. E eu vou falar para vocês a respeito de quais são as principais vacinas que estão sendo desenvolvidas desse número gigantesco de iniciativas aí, de mais de uma centena de pessoas, né, de grupos testando vacinas ao redor do mundo. Beleza. É nesse estudo fase 3, depois dele completo, que os órgãos regulatórios, seja a Anvisa no Brasil, o FDA nos Estados Unidos e tantos outros órgãos, o órgão chinês, o órgão russo, a partir disso é que eles aprovam o uso. Agora, tem que ficar muito claro que isso acontece sempre, tá? Isso sempre aconteceu. Isso tem uma série de burocracias, umas, no meu modo de ver, fundamentais, outras nem tanto. E o que o mundo está tentando fazer é dar uma desburocratizada nisso, e eu acho isso importante. Mas é aquela coisa, tem que ter cuidado, porque tem certas coisas que a gente não vai ter a resposta imediata. O que eu chamo de não ter resposta imediata? São aquilo que os estudos fase 4 nos trazem, que é o acompanhamento depois de que aquilo veio para o mercado. Então eu começo a ter uma possibilidade de enxergar tanto a questão da efetividade no mundo real, quanto a questão de outros eventos adversos, principalmente eventos adversos mais raros, que não conseguiram ser observados, por qualquer motivo que seja, tempo de acompanhamento ou pela própria raridade, nos estudos fase 3. Beleza? Estão comigo? Deu para entender qual que é o caminho que, no caso aqui, a vacina precisa correr para ela chegar a ponto de estar, por exemplo, como uma vacina da gripe já validada, sendo usada no calendário vacinal? Esse é o caminho. É sair lá do estudo pré-clínico até os estudos fase 3, onde elas são aprovadas, e depois a gente continua acompanhando nos estudos fase 4. Tá? Então, esse é o caminho que nós precisamos seguir. Ok. Deu para entender? Dá um ok, dá um joia aí para mim, para ver se vocês estão entendendo, estão comigo, porque isso é fundamental. A gente tem que... Eu tentei dividir a live aqui em conceitos que são fundamentais para tudo que vocês lerem a respeito de vacina, vocês têm que ter esse conceito em mente. Primeira coisa, então, qual fase do estudo eu estou? Se é um estudo fase 1, se é um estudo fase 2, se é um estudo fase 3, é um pré-clínico. Então, você que é profissional de saúde e vai começar a falar a respeito de vacina, o mínimo que você precisa saber é isso. É a primeira coisa. Não tem nenhum fase 4 ainda. Tá? Para ter o fase 4, eu tenho que ter a liberação, e tem essas 5 liberações, e aí você tem que ter tempo. Né? Então não tem como ter um fase 4 ainda, por questão de tempo. É como uma gravidez. Não tem como tirar um menino com 16 semanas falando assim, não, nós não temos tempo para tal. Tem coisa que não tem jeito. Só o tempo vai dizer. Ok? Então tá. Segunda pergunta. Qual que é a intenção da vacina? E para intenção...
Muita gente deve estar se perguntando assim, ué, não ter Covid. Mas percebam que a vacina pode agir em vários cenários. Ela pode agir na infecção, ou seja, eu tomo e tem uma menor probabilidade. Vejam o que eu estou falando, menor probabilidade. Isso não significa não pegar. Menor probabilidade de infecção. Então, esse é um ponto que a vacina pode agir. Essa pode ser uma das intenções. Segundo ponto, eu posso agir já na doença. Peguei a Covid-19, mas ao invés de eu ter uma doença grave, eu gero uma doença menos grave. Isso acontece muito com a gripe. Às vezes, principalmente no idoso, ele gripa, mas às vezes ele evitou de progredir para uma doença grave, onde ele precisa ir para o CTI, precisa de oxigênio. Então, é a segunda indicação de uma vacina. Primeira, impedir / reduzir a capacidade de infecção. Outra, modular a doença, ter uma doença menos grave. E terceiro, eu posso tentar reduzir a transmissão. Ou seja, a pessoa que pegou, ela diminui a capacidade dela infectar uma segunda pessoa, ou um terceiro, o que quer que seja. Então, qualquer uma desses pontos, eu vou conseguir ajudar no controle da pandemia. Tá claro? Se eu reduzir a infecção, se a pessoa não conseguir pegar, ou reduzir a possibilidade de se infectar. Se eu agir na doença, reduzindo a gravidade, porque esse é o grande problema da Covid, ou de qualquer doença, é quando a doença é grave. Não é pegar Covid, igual tem muita gente que está apavorado. Se eu pegar Covid, eu vou morrer. Não é assim, maluco. Não é desse jeito. A situação o problema não é a Covid, o problema é de saúde pública. Esse é o grande problema. É ficar muita gente doente junto. Ficar muita gente doente grave, não ter onde colocar essas pessoas. E aí você ter esse volume absurdo de mortes que está tendo. O problema não é individual, porque a hora que a gente começa a tratar de forma individual, porque minha mãe, ela tem 89 anos, se ela pegar ela vai morrer. Amigo, se ela pegar dengue. Então, o problema não é o indivíduo. O indivíduo, de modo geral, a senhora de 89 anos, hipertensa, diabética e obesa, ela vai ter uma potencial gravidade para tudo, não é só para Covid. Se ela tossiu, você abre seu olho. Na verdade, atualmente, não dá nem para falar em tossir, né? Porque vamos pensar em Covid, né? Mas tem tantas outras coisas que definitivamente não é sobre isso que a gente tem que olhar do ponto de vista técnico, tá? Ok. Então, eu tenho esses 3 pontos para agir. E aí os estudos começam testando questão de segurança e a homogeneicidade, né? Eu quero saber se ela funciona e tal. Mas no fundo, o desfecho mais importante, guarda isso, é reduzir doença grave e morte. Eu posso conseguir reduzir doença grave e morte via reduzindo transmissão, via agindo na modulação da infecção. Mas no fundo, o que eu quero é agir nesse desfecho. E esse desfecho, dificilmente a gente vai ter uma resposta no curto prazo, porque ele exige tempo. Ele exige estudo fase 4. Porque a hora que eu desenho um estudo fase 3, por mais que ele seja grande, você tem tanta coisa acontecendo. Por exemplo, quando se desenha um estudo, um ensaio clínico randomizado, tem lá o N, né? Número de pessoas que vão participar. Aquilo não é um número cabalístico. Aquilo é feito um cálculo estatístico baseado numa série de premissas. Quais são essas premissas? Por exemplo, o grau de infectividade naquela região. Eu estou fazendo um trabalho em Belo Horizonte. O trabalho em Belo Horizonte, se fosse feito em março, abril ou agora, é completamente diferente. Por quê? Porque nós estamos num momento aqui de alta infectividade. Igual teve em julho, por exemplo, onde os hospitais começaram a ficar mais cheios. Então o N que eu acabo precisando é menor. Porque para todo o trabalho é fundamental, a coisa mais importante é o número de desfechos. O que é o número de desfechos? Se eu estou testando morte, é o número de morte. Se eu estou testando o número de quantas pessoas pegaram Covid, é positivação do exame para Covid. E assim vai. Então, num estudo fase 3, é muito difícil de eu conseguir dar esse tipo de resposta. Por mais que
a gente já tenha algumas inferências, tá? E aí, olha para vocês verem como que é interessante. Se eu estou fazendo um estudo para a questão de transmissão, em quem que eu tenho que estudar isso? Em quem está no front. Eu tenho que estudar isso em profissional de saúde, eu tenho que estudar isso em jovem. Mas se eu quero estudar morte, se eu quero estudar doença grave, eu tenho que estudar isso em idoso. Percebem que até isso faz diferença? Então não é simplista igual as pessoas querem que seja. Eu gostaria muito de chegar e falar assim, a vacina tal, ela é maravilhosa. Não. A vacina tal, ela foi feita, ela está em qual fase do estudo? Ela foi feita para quê? O que está sendo testado naquele estudo? Cada uma tem a sua função, o seu direcionamento, tá? Então, isso a gente vai ver com o tempo nos estudos fase 4. E detalhe, tá? Aqui eu já vou dar uma opinião. Eu não acho que a gente tem que chegar e esperar loucamente, não, tem que sair tudo. Eu tenho que ter completa segurança. Sabe por quê, amigo? Porque você, de uma certa maneira, em algumas situações, você está sempre arriscando. E aí, quem que vai tomar a vacina? Depende. Qual vacina? Qual que é a intenção dela? É reduzir morte? É esse que é o objetivo? Faz muito mais sentido a minha mãe tomar do que eu tomar. Ah, não. É reduzir a transmissibilidade. Faz muito mais sentido eu tomar, que estou no front, indo para consultório, para hospital, conversando e tal, não sei o quê, do que minha mãe tomar. Então, é completamente diferente a indicação de acordo com aquilo que você está buscando com determinada vacina. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouquinho a respeito do que a gente tem do ponto de vista momentâneo, né? Que a coisa está sendo muito rápida, mas só para vocês terem uma ideia. Nós já temos as 5 aprovações, né? Ok. Anteontem, terça, saiu no Lancet, uma das revistas de maior impacto na medicina, das revistas mais importantes do mundo, os resultados de uma vacina chinesa chamada Coronavac, que é a vacina que o Butantan está testando aqui no Brasil. Tá? Saíram os resultados dos estudos fase 1 e 2. Ah, Neto, agora eu entendo. Agora eu estou entendendo. Porque agora você sabe o que é estudo fase 1 e fase 2. O estudo fase 3 está acontecendo? Tá. Mas a gente não tem ainda os resultados. A coisa está andando ainda. E aí você vê 2 imbecis, um de cada lado, falando, é um absurdo liberar vacina, o outro, não, tem que liberar vacina agora. Não é por aí. Então, por mais que eu não tenha nenhuma conotação política, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta. E para fazer isso, só tendo crivo crítico, só entendendo minimamente de conceitos que são relativamente simples. Qual que é o tipo de estudo, qual que é a intenção daquela vacina. São 2 coisas que eu passei para vocês até agora, e essas 2 coisas, elas são fundamentais para você responder. Eu abri uma caixinha de pergunta de ontem para hoje para ter uma ideia do que vocês estavam querendo saber. Tem tudo quanto é tipo de... Eu recebi centenas de perguntas. E eu estou tentando, de uma certa maneira, aqui na live, respondê-las ao longo dessa dissertação de como você poder fazer o mínimo de uma análise crítica, mesmo se você não for profissional de saúde. Só para você ter uma ideia do que está se tratando. Então, beleza. Então, é muito difícil para quem trabalha com ciência, como eu, chegar e dar um palpite exato, sem minimamente a gente ter os dados abertos e prontos para serem analisados. Estou falando para vocês, a vacina chinesa, e eu não estou falando, eu não confio na China. Vamos parar com essa teoria da conspiração ridícula. Chega disso. Vamos trabalhar com ciência, com dados sérios. Na verdade, o Brasil, o mundo já trabalha de forma globalizada. Então, mas vamos trabalhar com dado. Não é porque a vacina é americana que ela vai funcionar, é porque ela é chinesa, ela não vai funcionar. Parar um pouco disso, sabe? Diminuir um pouquinho esse mimimi do cacete. Então tá. Falei do tipo de estudo, falei do porquê. Vamos agora para impacto, eficácia.
A vacina funciona. Funciona para quê? É a primeira coisa. Segundo, funciona quanto? Tanto a OMS quanto o FDA colocaram, de uma maneira meio que cabalística, um número de 50% de eficácia. Neto, o que é isso? Depende do que você está tratando. Se for morte, é o grupo que tomou a vacina ter 50% em termos relativos menos mortos do que o grupo que não tomou. Então eu tive lá 10 mortes no grupo placebo, 5 mortes no grupo vacina, eu tive uma eficácia de 50%. É isso que quer dizer eficácia de 50%. Não significa que vai funcionar para 50% só. É em relação ao desfecho. Esse número de 50%, volto a dizer, foi um número mínimo que alguém considerou, né, um grupo de experts, considerou como sendo minimamente aceitável. Mas eu volto a dizer, para quê? O que eu estou testando? Reduzir para mim 50% em morte é coisa pra caramba. Agora, 50% em termos de conversão, de viragem sorológica, será que isso tem tanta importância? Será que 50 é bom? 50? Aí entra numa discussão filosófica. No Brasil, a Anvisa colocou um número de 70%, colocou a barra mais alto. Tá? Então, para saber isso, eu vou pegar lá o estudo de fase 3, o RCT, vou ver o desfecho, vou ver o impacto. É isso que a gente precisa saber. Então, você precisa saber 3 coisas por enquanto. Qual que é o tipo do estudo, né? Qual que é a fase do estudo. Dentro disso, qual que é o desfecho que está sendo testado para aquela intervenção, no caso a vacina. E qual que foi o impacto dela ali no conjunto da obra. E aí, eu vou falar de um conceito que é fundamental, que é a diferença entre eficácia e efetividade. Já falei isso em outras lives, mas eu preciso voltar nisso aqui. O fato de uma determinada intervenção, no caso de uma vacina, funcionar dentro de um trabalho científico, não garante que ela funcione em outros cenários. Ou seja, o fato dela ser eficaz, foi validada, foi aprovada, tudo certinho, tá? Estou considerando que não tem treta nenhuma. Tá? Isso não garante efetividade. Como assim, Neto? A vacina foi feita ali entre adultos de 30 e 60 anos. Quem me garante que vai funcionar no idoso de 80? Eu não consigo fazer essa extrapolação de uma maneira tão fácil. Pode funcionar? Claro que pode. Mas só o tempo vai dizer. Percebe que tem uma série de respostas que a gente ainda não tem. E só o tempo é que vai trazer. E isso funciona para tudo. Vou usar algo que foge completamente da vacina. Dieta de baixo carboidrato é eficaz? É. Está validado, funciona. É efetivo? Nem sempre. Por quê? Porque o maluco não segue. Então, esse conceito, ele é muito, mas muito importante. Então, guarda isso, porque essa coisa literalmente para se colocar na parede de casa. Porque tem uma série de outras coisas envolvidas. Você pode desenvolver uma vacina e ela está sendo eficaz e de repente o vírus muta, como acontece com frequência com vírus. E aí ela funcionava, aí de repente ela não funciona mais. Ela perde, inclusive, em eficácia. Então, definitivamente, o que a gente busca é entender o pano de fundo, reconhecendo algo que eu clamo todo santo dia aqui. A gente não vai ter certeza nunca. A gente tem hoje uma certeza e olhe lá, que é da morte. Mas mesmo assim tem gente estudando para a gente virar amortal, né? Um livro chamado Homo Deus, que fala muito a respeito disso. Quem for curioso, depois dá uma olhada lá. É a continuação do Sapiens. Beleza, quer exemplo? Rotavírus, aquela infecção gastrointestinal muito frequente em crianças. Tem vacina. A vacina funciona melhor em países desenvolvidos do que nos países
em países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento. Percebe? A questão geral, gente, é a gente entender nesse contexto do estudo quem que é a persona, quem que é o voluntário que está ali e qual que é o desfecho. Então, o resumo da ópera dá um passeio do ponto de vista metodológico, o que você que é profissional de saúde deveria saber, e você que não é, mas que é uma pessoa que está interessada em ter curiosidade, é isso que a gente precisa fazer. É isso que tem que ser, assim, as perguntas que tem que vir na cabeça. Amanhã se sai, manchete em todo jornal, vacina aprovada. São essas coisas que você tem que se preocupar. Legal, tal, pô. Não é chegar e falar assim, não tomo de jeito nenhum. Ou, nossa, vou sair para correr para tomar amanhã, eu quero ser o primeiro. Qual que é? Depois a gente vai falar um pouquinho dos tipos de vacinas, também é uma coisa importante, mas qual que é o tipo de desenho do estudo, em que fase, mas pela ter sido aprovada, provavelmente tem um fase 3, mas olha para você ver, essas 5 aprovações, elas ocorreram na China e na Rússia, com estudos fase 3 ainda em andamento. Então, peraí, não dá, entendeu? Não dá pra... Você usaria uma vacina? Mas de jeito nenhum. De maneira alguma. Tem que esperar um pouquinho, o mínimo de paciência a gente precisa ter, tá? Então, só para vocês entenderem quais... Eu vou falar aqui dos principais tipos, tá? Longe de mim querer falar de todos, então vamos falar dos principais tipos de vacinas e quais são aquelas que estão mais em voga aí na imprensa, principalmente, né? Nos grupos de família, do WhatsApp e tudo mais. Vamos lá. Talvez uma das que tenha ganhado mais conotação foi a vacina da Pfizer, né? Se eu não estou enganado, semana passada saiu, vacina, o grupo Pfizer mostra que 94% de eficácia. Você já sabe o que é isso. A questão é que eles não falaram para quê. Mas você já está entendendo um pouquinho mais. 94% em relação ao placebo. Para quê? Para viragem sorológica? Para doença grave? São essas coisas que a gente tem que buscar. Transformar isso em algo medular. Aquela coisa, não ter que pensar para saber isso. Então, a vacina da Pfizer e também tem uma outra empresa chamada Moderna, eles usam uma tecnologia bem vanguardista, que é a tecnologia do RNA mensageiro. Você usa o RNA mensageiro, não vou entrar aqui no contexto técnico básico, porque eu acho que não tem sentido, perde o sentido da live, mas através desse RNA mensageiro você consegue estimular o corpo a se defender contra o ataque de um possível coronavírus. Tá? A gente pode depois falar um pouquinho do que tem, pelo menos de forma informal, do estudo, tanto da Moderna quanto da Pfizer, mas antes disso eu queria falar das outras tecnologias. Então a primeira delas é o RNA mensageiro. Já vou adiantar, tem alguma que é melhor do que a outra? Não. Vocês vão ver que tem alguns gargalos. Por exemplo, essa tecnologia do RNA mensageiro, a vacina ela precisa ficar numa temperatura de menos 20 graus. Imagina isso do ponto de vista logístico. É diferente da tecnologia das vacinas chinesas, por exemplo, essa que está sendo testada no Brasil, que é a Coronavac, que é a tecnologia do vírus inativado. Pega o vírus, dá uma bobeada nele, né? Ele adormece ele para que ele fique menos ativo. Isso tem uma série de vacinas que a gente já usa atualmente, que usam dessa tecnologia, uma tecnologia bem conhecida, e com aquilo ali você vai ter uma resposta imune. Então, Coronavac usa essa tecnologia da inativação viral. E você tem também vacinas com vetores virais. O que mais tem sido usado é você pega um vírus, outro vírus que não tem uma patogenicidade, então no caso tem sido usado muito o adenovírus, coloca ali um fragmento do corona. Então a vacina da AstraZeneca, da Johnson & Johnson, uma das vacinas russas usam essa tecnologia. Então essas são as principais, tem mais uma que usa proteína e tudo mais, mas essas são as que mais têm sido utilizadas. Só para vocês terem uma ideia, dessas vacinas, 4 já estão sendo testadas no Brasil. A vacina de Oxford,
que é, na realidade, a vacina que está sendo desenvolvida em comunhão com a AstraZeneca, a vacina da Pfizer, a Sinovac, que é essa vacina chinesa, inclusive, que está sendo, os testes sendo feitos via Butantan e que gerou aquele mal-estar. Você lembra daquela parada lá de um voluntário que morreu, aí a Anvisa parou o estudo e aí gerou mais um debate político e tudo mais? Pois é, ela também está sendo testada aqui no Brasil e a vacina da Johnson também. E aí, óbvio, eu sei basicamente o que aconteceu mais por terceiros, né? Então não sei o que tem de verdade nisso tudo, mas olha que você tem uma morte num teste como aconteceu, é óbvio que a Anvisa tem que ir lá e tem que olhar o que está acontecendo. Ela é órgão regulador, tem nada de político nisso não. Aí, olhou, tá tudo bem? Não, a morte não foi relacionada, ou não está parecendo ser associada, está parecendo só ser associada aí, no caso, à vacina. Beleza, libera. Então, dizem as más línguas que foi suicídio. Ah, será que isso foi por causa da vacina? Sei lá. Não sei. Não sei se vocês sabem, mas antidepressivo que nego usa para tratar pode, num primeiro momento, gerar suicídio. Então, isso faz parte do jogo. Mesmo se for algo, não acho que o seja, isso pode acontecer. Só que as pessoas querem o quê? Certeza. Não vai ter. Não tem certeza. A gente trabalha no mundo de incerteza. Se você sair, olha, terminou a live, está saindo de casa, você pode ser assaltado. Você pode bater o carro. O pneu do Uber que você pegou pode furar. Porque é incerto. Só que as pessoas querem trazer uma certeza irreal, utópica, para dentro do cenário da saúde. E tantos outros cenários. Né? Mas na saúde, isso acontece direto. Aí, gente, eu vou passar alguns dados preliminares que eu tive acesso por sites que eu considero minimamente confiáveis. Mas antes disso, uma outra pergunta muito frequente para a gente fechar esse en passant a respeito das vacinas para a Covid são os eventos adversos. Os estudos fase 3, eles, por vezes, eles falham em pegar eventos adversos mais raros, principalmente, e aí podem estar eventos adversos graves. Mas isso já está no escopo de vacinação de modo geral. Corre-se o risco de pegar, sei lá, poliomielite fazendo a vacinação? Corre-se. É grande? Não, é pífio. Então, no custo-benefício, vale fazer uma vacinação sim em massa. Porque, probabilisticamente, o risco de um efeito adverso grave como esse, e é grave, ele é muito pequeno. Então, isso não justifica um movimento anti-vacina. Isso chega a ser cretino. Então, a vacinação, eu volto a dizer, que eu falei lá no início, das maiores pérolas, das maiores avanços em termos de saúde, no meu modo de ver, que aconteceu. Em termos de saúde pública, nesse último século. Ok? Então, para isso, eu preciso de tempo. Tem um exemplo interessante que aconteceu recentemente, não sei se você sabe, na verdade talvez vocês não saibam nem que exista, né? Mas tem uma vacina para dengue. Essa vacina é danado, né? Essa vacina ela foi liberada por órgãos reguladores, pelas vias convencionais, entrou no mercado, e aí os estudos fase 4 mostraram uma coisa interessante. Mostraram que pessoas que ainda não tinham tido nenhum sorotipo de dengue, né? Porque são 4 sorotipos. Eu tive o sorotipo 1, por exemplo, e o Zé não teve nenhum. Essa pessoa que não teve contato com nenhum sorotipo, e ela era vacinada, caso ela pegasse a dengue, a probabilidade de ter a doença mais grave era maior. Então, com os estudos fase 4, eles não tiraram a vacinação para a dengue do mercado, mas passou-se a exigir que, para vacinar, você tenha que ter uma evidência, e eu consigo ver isso por meios laboratoriais, se você já teve contato com dengue, antes ou não. Para essa pessoa, vale a pena. Para quem não teve, não vale. É assim que a vida toca. É assim que a ciência anda. Sem verdades absolutas, sem tirar. A hora que você escolhe tomar
o seu suplemento matinal, o que você acha que tem que tomar um determinado remédio, o seu médico acha, ele está fazendo e você está fazendo um jogo de eficácia versus segurança. A gente faz isso o tempo inteiro. Para tudo na vida. Para o seu dinheiro, quando você coloca, vou comprar uma determinada ação. O que você está fazendo? Porque eu acredito que eu vou ganhar muito com aquilo. Mas você pode perder. E aí, de repente, você fala, não, eu quero usar uma renda fixa. Mas aí sua probabilidade de ganho diminui. Mas também seu risco reduz. Percebe que o tempo inteiro a gente vive assim, só que na saúde eu quero 100%. Não, é impensável uma cirurgia falhar. Tá louco! Maluco, como diz o... Tava rindo aí o Senra, que é um amigo Jedi da SBR. Não dá. Isso não existe, isso é utópico. Para de acreditar nisso. E para de acreditar também que você ficar dentro de uma bolha, que isso vai resolver sua vida. Não vai, o coronavírus não vai embora. Agora, a vacina pode melhorar muito a nossa situação? Claro que pode. E eu torço muito para que ela chegue e que ela venha com o mínimo de evento adverso e que venha com perfil de segurança bom. Se isso vai acontecer, não sei. Deixa eu dar uns dados para vocês, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, os estudos da Pfizer, né, que já estão em fase 3, os dados que eles liberaram é de um randomizado grande, com mais de 40 mil pessoas, e uma eficácia na casa de 90%. Tá? Então, o que eles estavam analisando? A conversão para doença ou não doença. Poxa, pouco evento adverso, então é algo que levanta assim, não, dá um estímulo. Parece ser bom? Parece. Do mesmo jeito que os dados da Moderna também são muito parecidos, mais de 90% de eficácia. Também um estudo grande, mais de 30 mil pessoas. O estudo chinês, que é esse que está sendo conduzido inclusive aqui no Brasil, que gerou aquele bafafá lá da Anvisa ter entrado e que virou uma politicagem do caramba, ele também, o estudo da Sinovac, né, que é o nome da empresa que está desenvolvendo essa Coronavac, ela está em estudo, mas é um estudo menor, um estudo para, se eu te dar uma olhada aqui, acho que é 8 mil pessoas. 3... Não, aqui no dado eu não tenho. Parece que eu lembro de ter lido isso, de 8 mil pessoas. E aí, o Brasil já tem, e aí é uma questão política, uma negociação com o Coronavac, com o pessoal de Oxford, da AstraZeneca, para trazer isso. Mas é uma coisa que vai depender muito do que vai andar. A gente não tem uma série de respostas ainda em função do momento. É o famoso, não, tá grávida. Tem 12 semanas. Qual é o sexo? Não sei. Mas eu quero saber. Não, eu quero saber. Então, ele vai jogar tarô. Joga uma moeda para cima. Porque é isso mesmo. Tem respostas que a gente não tem, tem respostas que a gente não vai ter. Cai na real. Tá? Então, assim, eu vou abrir para perguntas e vou aos poucos falando a respeito aqui de mais alguns temas que eu for lembrando. Mas eu costumo dizer uma coisa, essa é talvez uma frase, uma oração, eu não vou conseguir falar talvez de uma frase única, mas aprender a conviver com a incerteza e tolerar riscos, e isso vai de acordo com o seu perfil, com seus valores, com suas preferências. Isso é uma arte, e é uma arte que transforma. A vida, gente, pode parecer variar de uma comédia besterol até um drama shakespeariano. Cada um vai se encontrar em algum ponto dessa régua. E não tem certo e errado. Só para de achar que é 100% certo. Que o tempo inteiro que você buscar por essa certeza absoluta, definitivamente você vai cair numa falácia de acreditar em algo como a pílula mágica ou um sonho, né? Uma utopia que definitivamente não existe.
Ok? Então eu espero que eu tenha conseguido, de uma certa maneira, esclarecer esse desenho do que é uma vacina, o que que... Ah, Neto, quando é que a vacina vai chegar? Não sei. Quer que eu chute? Beleza, posso chutar. Eu acho que a partir aí do início do ano que vem já vai ter vacina disponível. Neto, você tomaria vacina? Não sei. Eu preciso ser convencido a tomar. Mas não é simplesmente, porque a Anvisa falou, ou porque o político tal falou, tem que tomar ou não vai tomar, que eu vou definir, meu amigo. Você está louco? E assim como para mim, para minha família, eu vou ajudar os meus pacientes. Cada um na sua situação. Cada um na sua realidade. Cada um com seu desejo. Cada um entendendo qual que é o momento. Qual que é o risco que ele prefere tomar. Eu acredito muito no poder da vacina, até, vou falar, como um efeito ansiolítico. Ou seja, as pessoas vão passar a perceber que elas estão mais seguras. Por mais que a segurança às vezes não seja total, ou seja para alguma coisa muito menor do que efetivamente elas estão acreditando. Mas essas dúvidas, elas são minhas, e eu estou vendo aqui meu grande amigo André Boca falando, desconfie de pessoas cheias de certezas. Eu concordo 100% com essa frase. Todo mundo que vem pro meu lado com muita certeza, eu falo assim, sei não. A hora que a gente acha que a gente tem as respostas todas, vem a vida e troca as perguntas. A Bilu Real Food está falando, a gente ficando com medo até da vacina. Lógico. Primeira coisa, se você não tem base para entender do assunto, acho que não tem como você ficar escutando opiniões ao léu. Por que você vai escutar alguém detonando a vacina? É um absurdo. Quer um exemplo aqui? Neto, você acha que vale a pena usar essa vacina em crianças? Não. Por quê? Porque até hoje eu não consegui entender por que as crianças não voltaram para a aula. Sabe por quê? Porque é o grupo com menos risco. Ah, não, mas elas vão transmitir. E eu? E você? Não transmite, não? É só elas que transmitem. Então, isso não me entra na cabeça. De maneira nenhuma. Agora, eu vou testar nesse grupo, onde o risco eu posso estar cometendo um risco de dolo com eles? Não acho que seja o primeiro grupo a ser testado. Então, essa capacidade crítica, ela tem que ser desenvolvida em todo mundo. Agora, eu sou profissional de saúde, eu gosto de ciência, aplico ciência na prática, aplico ciência dentro do consultório, de uma forma pragmática. Quem me conhece sabe que eu estou falando que é verdade. Eu transformo a consulta numa tutoria, onde eu vou falar de hábito de vida, onde eu vou falar de remédio, onde eu vou falar de vacina, eu vou falar de psicologia, eu vou te falar de... Tem consulta que eu fico lá 1 hora com a pessoa, batendo papo. Por quê? Porque eu vejo que naquele momento é o que ela precisa. Porque eu vejo que às vezes tirar o medo dela sair de casa e voltar a fazer uma corrida, que deixava ela muito mais calma, ela correr sem máscara, não é nenhum absurdo. Mas não. Tem os malucos que chegam e... meu Deus, isso é um absurdo, isso é um crime. Menos. Bem menos. Agora, pode ser aquela pessoa que está muito bem. Tá tranquila. Beleza, eu estou recluso aqui, mas tá bem. Tô conseguindo... não tá me incomodando. Saúde mental tá ótima. Percebe como que as pessoas são diferentes. E a população, a Fernanda está falando, a população está perdida. E é verdade. Porque junto com a informação, e a internet, ela massificou a possibilidade da informação. Para quem não viu, eu recomendo fortemente que veja
o dilema das redes, né, a probabilidade do mal foi amplificada. Leia-se fake news. Então, se você não entende do assunto, não tenta querer tirar uma conclusão baseada simplesmente naquilo que o Neto falou. Porque eu posso estar falando bobagem aqui. A minha ideia, porque o 717 é feito para profissionais de saúde, é desenvolver esse senso crítico. Não é acreditar que o Neto está sempre certo, não. Não é isso. Senão estaria sendo antagônico às minhas ideias. Não é isso que eu quero. Eu quero é pegar o Eduardo Senra, adoro discutir com o Senra, sabe por quê? Porque tem um monte de coisa que a gente discorda. Quem está certo? Não sei. E pode ser que com o tempo eu falo, não, Serra, você tem razão. Ou daqui a um tempo ele chega para mim e fala assim, não, Neto, você realmente tinha razão naquele sentido. Isso é fazer uma discussão sábia. Eu falo que cuidado com reis da verdade. Eu adoro, tô falando sério, e estimulo, conversa com quem? Primeiro, né? Com quem não é radical, mas com quem tem uma opinião contrária à sua. Isso é desenvolver senso crítico. É isso. Eu soltei ontem, anteontem, no nosso grupo de Jedi do Telegram, um caso clínico meu. Quem me conhece aqui sabe que, por exemplo, eu sou mais por não suplementar a vitamina D. Não é que eu não suplemente. Mas eu contei um caso ali. E aí a gente discute e tal. Um monte de gente deu opinião. E aí depois eu contei o que eu fiz. Tá certo? Não sei. Não tenho certeza. Mas dentro dessa luz, dessa sombra que a gente tem, né? Porque a gente não trabalha no preto e no branco. A gente trabalha com 50 tons de cinza. Nesses tons, eu achei que para aquela pessoa valeria a pena. Pode ser que daqui a algum tempo eu fale assim, não. Sabe por quê? Eu já fui o médico que falei assim, não, você tem problema renal, não coma proteína. Tem inclusive isso documentado, tá? Fiz um post uma vez sobre isso mostrando e descendo porrete em mim mesmo. Mas para mostrar para as pessoas que a gente erra. E você que está me escutando, você está errado em alguma coisa que você está fazendo, eu não tenho dúvida nenhuma. E não tenha, tá? E se você tiver dúvida, você está atrás daquelas pessoas que têm essa convicção de que elas estão erradas em alguma coisa. E é por isso que a gente tem que conversar com pessoas que têm opiniões contrárias. Porque é nisso que você melhora. E é no que você melhora, você entrega mais valor. No que você entrega mais valor, você está fazendo aquilo a que o profissional de saúde se presta. Quer cuidar, quer servir. Adivinha o que vai acontecer em termos de sucesso profissional para você? Eu me considero um cara extremamente bem sucedido, feliz pra caramba com o que eu faço, consultório lotado. Consulta não é barata. Tem fila, muitas vezes, tem semanas para fazer consulta. Sabe por quê? Eu entrego valor. Simples assim. E como é que você sabe disso? Porque só tá cheio? Não, porque as pessoas voltam. Que eu ligo para elas, que eu mando mensagem. E aí, fulano, você tá bem? Sem se preocupar. Porque como eu não tenho certezas, minimamente o que eu tenho que fazer é cuidar. É mostrar interesse real. Não é interesse comercial, não. Eu vou fazer... Porque do ponto de vista técnico seria o quê? Não, estou fazendo um pós-venda. Se isso for vazio, for uma máquina mandando, o resultado é muito menor. Não, sou eu que mando. Eu. Pego meu telefone. Oi, sou o Zé, tudo bem? Como é que tá passando? Você querer realmente ajudar. É querer transformar a vida daquela pessoa. Galera, eu espero que a live tenha sido proveitosa. É um tema espinhoso. Mas eu quero muito que vocês tenham tirado daqui algum proveito. Se você é Jedi da SBE, daqui a pouquinho eu vou lá dar a dica da força, contar para vocês alguma coisa do ponto de vista prático nesse assunto. E se você gostou da live, divulga, manda para alguém assistir, vai ficar aqui no IGTV, depois a gente joga para os nossos canais de distribuição
né, no YouTube, nos podcasts. Então, divulguem, porque realmente a ideia é massificar conhecimento. Esse é o meu propósito. Meu propósito real, quando eu montei um curso a respeito do tema, quando eu venho aqui falar toda quinta-feira para vocês, quando eu faço uma série de postagens ao longo dos dias, é ajudar o cliente, ajudar o paciente e ajudar os profissionais de saúde a serem melhores. Porque, de uma certa maneira, essa é a melhor maneira que eu tenho, que eu encontrei para melhorar a saúde desse país. Beleza? Obrigado aí pelos elogios, obrigado pelo carinho, obrigado. Sou extremamente grato por ter vocês aqui comigo. Tá bom? Boa quinta-feira e fica com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.